Amém, meu irmão, bom dia. Mais um dia maravilhoso de Deus para a sua vida. Mais um dia para você e eu conhecermos mais dessa graça, desse amor que está disponível para você e para mim há 2000 anos. Há 2000 anos, Jesus, Ele se entregou em uma cruz. Deus amou você e a mim de tal maneira que Ele foi capaz de entregar o único Filho dEle por você, para que você creia nele. O único esforço seu, a única atitude que um pai, que Deus como pai espera de você, é que você creia nele, que você creia em Jesus, que você aceite Jesus como sacrifício no seu lugar, no meu lugar, que você o aceite como seu Senhor e Salvador, que você aceite que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, para que você tenha vida eterna. O Evangelho é isso, é conhecer o amor de Deus, manifesto na vida de Jesus, é entender essa transação que foi feita, entender esse negócio que foi feito. O Pai pegou o Filho e deu como pagamento, como resgate da sua vida e da minha vida. É a única coisa que Deus espera, que você e eu, que nós venhamos a aceitar, que nós venhamos a crer, ter certeza, fé, de quê? De que foi isso que aconteceu na cruz, para que você seja salvo, para que você tenha a eternidade dentro do seu coração. E o que eu quero falar com você nesse dia é a respeito disso. É a respeito desse negar a si mesmo, desse tomar a sua cruz e ir até Jesus. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, diz: Jesus estava reunido com a multidão, com os discípulos, e diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Para nós entendermos esses dois versículos aqui, nós precisamos voltar, porque Jesus começou falando então. O versículo 34 começa com então, o versículo 31 começa com então, o versículo 27 começa com então, o versículo 22 começa com a palavrinha então. Então significa uma sequência. Chegou lá, então fez isso. Depois disso, então ele fez isso. Do versículo 22 ao 26, Jesus estava num determinado lugar. E o que aconteceu? Ele estava em Betsaida e eles trouxeram um cego para ele e ele curou esse cego. Houve um milagre. O cego não enxergava, quase uma redundância, né? Não existe cego que enxerga. Esse cego, não via nada, não enxergava nada, esse homem não via nada. E Jesus impõe as mãos sobre os olhos dele, e ele começa a ver mais ou menos, Jesus impõe as mãos novamente, e ele passa a ver tudo claramente. Então, versículo 27, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, mais outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo. Jesus tinha feito um milagre e Jesus falou assim: deixa eu ver o que eles acham, deixa eu ver quem eles pensam que eu sou. E ele chegou para os discípulos e falou assim: quem que eu sou para vocês? O que as pessoas dizem que eu sou? Quem eu sou? E uns falaram assim: uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é algum dos profetas. E aí Pedro se levanta no meio deles e fala assim: não, você é o Cristo. A palavra Cristo ou Messias significa o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o separado de Deus, o capacitado por Deus. O Espírito Santo ungiu Jesus, capacitou, dotou de funções, de capacidade, de qualificações para pregar o Evangelho, para curar, para salvar, para transformar, para perdoar. Meu irmão, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a sua vida? O que Jesus representa para você? E aí, versículo 31. Então ele começou, ele falou assim: então eu sou Jesus para vocês, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o ungido, eu sou o capacitado por Deus? Sim. Então, versículo 31, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos profetas, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse.
E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. O que Jesus começou a falar? Ele falou assim: então, deixa eu te falar quem é o Cristo. Deixa eu explicar para você uma coisa. Esse Jesus que você está vendo hoje, esse Jesus ele vai ser rejeitado, ele vai ser perseguido, ele vai ser morto, e depois de 3 dias ele vai ressuscitar. E de repente Pedro, o mesmo Pedro que tinha se levantado e falado, tu és o Cristo, esse mesmo Pedro, tem até um texto paralelo aqui desse versículo 31 ao 32, que diz que Pedro falou assim, ó, tenha dó de si mesmo. E Jesus, é como se fala assim, Jesus, tem dó de você mesmo, não faz isso não, não permita isso não deixe isso acontecer na sua vida não. E Jesus, sabendo do propósito, do projeto, da missão dele, fala assim, sai para lá, diabo, arreda, Satanás, você está falando coisas da carne, você está falando coisas do homem, você está falando coisas da alma, e você não está cogitando ou falando coisas, você não está do lado de Deus. E é muito importante essa conversa para nós entendermos os outros versículos, por quê? Quem que é Jesus para você? Ah, Jesus é o Filho de Deus, amém. Jesus é o Cristo, amém. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, amém. Agora, você acha que você não vai sofrer? Você acha que você não vai sofrer perseguição? Você acha que você não vai sofrer rejeição? Você acha que você não vai sofrer desprezo? Você acha que você não vai precisar morrer de verdade, né? Assim, essa alma, esse sentimento, essa carnalidade na sua vida, para você de fato ter a vida de Deus, ressuscitar e ter a vida de Deus plenamente na sua vida? Não estou falando de uma morte, morreu. Estou falando de estar vivo, mas negar a si mesmo, tomar a sua cruz, aceitar esse preço. Jesus é Cristo para você? Jesus é o Filho de Deus para você? Então saiba de uma coisa, Pedro. Saiba de uma coisa, Marcelo, saiba de uma coisa, você que está ouvindo e assistindo esse programa. Você também vai passar por tudo isso. Você também vai ser rejeitado. Você também vai ser perseguido. Você também vai ser desprezado. E para você experimentar dessa vida sobrenatural, você também precisa permitir que essas coisas da carne e da alma, essas emoções, esses sentimentos, eles não o impeçam de continuar nessa caminhada em direção a essa cruz, para você de fato experimentar essa vida sobrenatural que Jesus tem para você. Então, versículo 34, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo não é falar assim, negar a si mesmo é escolher. É muito fácil negar quando você não tem. Eu posso negar. Não, vamos supor, eu tenho um carro que vale 30 mil reais e eu tenho uma Ferrari que vale 1 milhão. Não, eu vou me privar de andar na Ferrari. Isso é negar a si mesmo. Agora, quando você só tem um carro, não, eu me nego de andar de helicóptero. Ah, mas eu não tenho. Sabe o que é negar a si mesmo? É falar não para si. É contrariar a si mesmo. É você ter o direito de escolher, mas falar não para essa escolha. Sabe o que é negar a si mesmo? É aquela pessoa que fez algo contra você, te magoou, te feriu, não veio te pedir perdão, não está nem aí com a sua vida, e você falar para você mesmo, para a sua alma que está machucada, para o seu coração que está magoado, e falar assim, eu não vou permitir esse sentimento de raiva, de mágoa, de angústia no meu coração. Eu vou liberar o perdão, eu vou deixar passar, eu não vou levar em conta isso que ela falou, que ela fez contra a minha vida. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é você ver uma pessoa agindo de uma maneira incorreta e você tem o direito de julgar, de falar, de questionar, né? E falar, não vou falar nada, eu vou orar por ela. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo, a palavra de Deus diz, orai por aquele que te persegue. Orar por aquele que me persegue? Não, eu achei que eu tinha que orar era por mim e por quem é amigo meu. Orar por aquele que não me ama, aquele que está me prejudicando? Isso é negar a si mesmo. Amar o seu inimigo, amar o que te persegue. Isso é totalmente contrário à nossa conduta, à nossa alma, ao nosso modo de viver,
aquilo que nós fomos criados, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós fomos ensinados. Isso é negar a si mesmo, quando diz aqui, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Essa vida aqui, salvar a sua vida, essa palavra vida, é a palavra psique em grego, que significa a vida da alma. Você está negando os seus sentimentos, as suas emoções? Sabe aquela pessoa, eu estou apaixonado por uma pessoa, mas essa pessoa, eu sei que não é ela que Deus tem para mim. Mas o meu coração está extremamente envolvido com ele ou com ela. Negar a si mesmo é falar para o seu coração, não. Eu não vou atrás dessa pessoa, eu não vou namorar essa pessoa, eu não vou me casar com essa pessoa. Ainda que a minha alma, que o meu sentimento deseje, mas eu não vou fazer isso porque isso não é a vontade de Deus. O que Jesus fez lá no Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Isso é o negar a si mesmo, isso é falar não para si mesmo, e eu falo para você, já de antemão, não é prazeroso, não é gostoso, porque nós nascemos, fomos criados e ensinados a quê? A satisfazer a nós mesmos. Esse sentimento do egoísmo, de eu quero ser feliz, custe o que custar, eu vou ter isso, eu vou ter o carro, eu vou ter a casa, eu vou ter o computador, eu vou ter o celular, eu vou ter custe o que custar. Nós não nascemos, nós não fomos criados para negar a nós mesmos, nós não fomos criados para nos contrariar, nós fomos criados para nos satisfazer, para nos alegrar a nossa alma, alegrar o nosso corpo. Mas Jesus está falando o seguinte, se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Se você quiser preservar essa alma, se você não negar a si mesmo, se você não renunciar, se você não disser não para si mesmo, você vai perder a sua vida. Sabe por quê? Porque a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções, a tua vontade, ela vai ser mais forte do que a minha vontade para você. Pastor, então você está me dizendo que a vontade de Deus para a minha vida é que eu sofra, que eu rale, que eu perda? De maneira nenhuma. A vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, agradável e perfeita, só que nos moldes dele, no padrão dele. Eu já fiz a minha vontade de beber, de usar droga, de me prostituir. O que eu ganhei com isso? Nada. Eu já fiz a minha vontade de não levar desaforo para casa. Eu já fiz a minha vontade de não perdoar aquele que me ofendeu. Eu já fiz a minha vontade de quê? De ser duro. Não, meu temperamento é assim, ponto, acabou. Eu já vivi desse jeito. Mas hoje, faz 14 anos que eu estou procurando fazer a vontade de Deus, negar a mim mesmo. E a minha vida, ela tem sido cada dia mais e melhor. Meu irmão, é isso que Deus tem para a sua vida. Isso significa negar a si mesmo, dizer não para si. Amém? Daqui 2 minutinhos nós voltamos e nós vamos aprender sobre tomar a sua cruz e seguir Jesus.